Mas neste livro de Números, ele vem falando que em um certo momento o povo começou a murmurar. O povo começou a reclamar que estava faltando alimento, ainda que Deus tinha suprido muitas vezes alimento, água, roupa, muitas coisas, e aí chegou no momento que eles começaram a murmurar, começaram a reclamar que não tinha comida, começaram a reclamar que a comida era repetida, começaram a reclamar que havia falta de água, e aí começaram a falar mal de Moisés. Mas o nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe até o que estamos pensando agora nesse momento, para você tirar uma ideia. Então ele sonda a nossa necessidade, ele sonda aquilo que precisamos, mas ele conhece também o nosso coração. A Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Por isso que a Escritura diz que quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ali que vai falando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está falando de um resgate, a qual foi um dia feito um projeto de Deus para resgatar a humanidade. E ele diz que ele não veio para condenar a humanidade, ele veio para salvar a humanidade. Amém. Quando fala-se de humanidade, está falando de todas as pessoas que habitam na terra. Então nós entendemos que não há diferença entre um e entre outro. Todos têm a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de ter a sua vida transformada. As dificuldades que a gente às vezes pensa no nosso coração, mas isso aí é difícil para mim. Eu também tinha essa dificuldade. Eu também encontrei muitas dificuldades na caminhada a qual eu fui alcançar Jesus como meu Salvador. Muitas vezes as palavras do Senhor são duras para nós. Muitas vezes nós entendemos algumas coisas e olhamos, mas isso aí não pode ser assim. Muitas pessoas ainda têm costume de dizer assim, mas que Deus é esse que manda matar pessoas, que destrói terras, que fazem tantas coisas, mas isso porque muitas vezes não conhece, não tem uma experiência com Ele. A primeira coisa que precisa morrer na nossa vida realmente são coisas que não provêm da vontade de Deus. E às vezes para nós são coisas boas. Eu costumo dizer que muitas pessoas, como eu era antes de conhecer a Cristo, quando alguém falava alguma coisa para mim assim, isso daqui é uma coisa errada, isso aqui tá bom, para mim eu falava, tá bom, tá certinho. Quando alguém falava uma coisa boa e que era certo, eu falava, isso aí para mim não presta. Então a minha mente estava confundida, eu não havia ainda encontrado Jesus, aquele que pagou o preço na cruz por mim, eu não havia ainda encontrado realmente o caminho da verdade, a qual diz no livro de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não havia conhecido Ele, mas quando eu alcancei de conhecer realmente Ele, de entender realmente que eu precisava negar a mim mesmo, eu precisava de algumas coisas que estavam guardadas no meu coração, na minha mente, e às vezes até coisas particulares minhas, eu precisava tirar, eu precisava lançar para longe, para mim ter mais experiência e mais intimidade com Ele. Eu tive que fazer isso. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos dificuldade de fazer isso que eu estou falando. Porque quando entregamos o coração para Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, tudo que Ele fala, isso não é para mim, você pega e joga fora. Você fala, não, não é, então não quero. Não é, então não quero. Muitas vezes acontece tanta coisa. Comigo aconteceu várias coisas na minha caminhada. Muitas coisas aconteceram.
Havia coisas que as pessoas falavam para mim que eram coisas absurdas. Pessoas sem conhecimento das Escrituras. Chegavam em mim, falavam algumas coisas e eu acreditava, porque eu não conhecia ainda as Escrituras. Estava ainda conhecendo, ainda examinando. E as pessoas falavam, tem que fazer assim. E eu falava, se for para me servir a Deus, eu vou fazer. Porque eu queria servir a Deus na integridade. Amém. Mas por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque como a alva Ele virá sobre a nossa vida, como a chuva seródia, Ele vai começar a regar nossa vida, Ele vai começar a derramar da unção, do poder, nos dar sabedoria, para nós sermos conduzidos, não por um homem que às vezes não entende nada. Muitas pessoas dizem entendido, mas querem levar nós para um caminho que não vai conduzir ao céu, mas o Senhor não, o Senhor Ele vai nos conduzir para o céu. O Espírito de Deus nos conduzirá. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui, o tempo dele foi bem pouco. Quando ele começou o ministério dele, começou com 30 anos. Quando ele terminou, diz os historiadores que é de mais ou menos 3 a 3 anos e meio aproximadamente que ele teve fazendo a obra. Mas quando ele estava para ir lá para o céu, ele diz, olha, eu vou. Falou para todos os discípulos, falou para quem estava perto dele, falou, eu estou indo, mas eu vou rogar o Consolador, para que ele possa ajudar vocês. Então, sem o Espírito Santo, não conseguimos vencer nós mesmos. Sem o Espírito Santo, não conseguimos pregar esta palavra, não conseguimos falar do amor de Deus, não temos força para orar, não temos força para renunciar nada dessa terra. Mas quando temos Ele, nós conseguimos tudo, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso ajudador.